Pois então, essa palestra vai ser sobre cintura pélvica e cintura escapular. E, na verdade, essa palestra, ela vem muito mais de um lugar de fundir dúvidas e questionamentos do que trazer respostas, tá? Vem de um lugar bem diferente, assim, da palestra anterior. E, e vem de muito de um conteúdo de pesquisa muito pessoal, né? Mas que eu acho que pode trazer algumas coisas, assim, para a gente estar pensando. E o interesse, assim, dessa palestra também chega, né, a partir do aéreo, porque a gente trabalha, né, falei na outra palestra também, sobre um pouco, né, sobre ombro, né, então a gente tem aí, né, nessa parte do ombro, a cintura escapular, e e aí em relação à cintura escapular, a gente, eu tô querendo trazer mais umas reflexões mais simbólicas, né. O que eu trouxe de contraponto à cintura escapular foi a cintura pélvica. E não, assim, inicialmente a gente já pensa, não, realmente são duas cinturas, né? Duas cinturas que a gente tem no corpo. E que tem funcionamentos, né, diferentes, mas também em alguns aspectos parecidos. Então, por exemplo, é muito comum que a gente pense na escápula, né, como o que restou de asas de repente, né? Então, é a ossatura que a gente tem que mais se assemelha ao que seria uma asa. E é também muito comum a gente falar sobre as asas pélvicas, né, que seriam ali, né, os ossinhos. Então, às vezes, tem muito essa comparação. Acho que se procurar assim na internet, vocês vão encontrar muito essa referência da pelve como uma borboleta, por exemplo, ou né, como algum tipo de asa mesmo. E assim, traçando assim algumas semelhanças, né? Então a gente tem também o encontro, né, dos membros, né? Então na cintura escapular, né, a gente tem aqui, né, o encontro aqui com o braço, né, com o húmero, e na pelve, no caso, a gente teria ali, né, o encontro com o osso do fêmur, né? E meio que os braços, eles, né, são membros e pernas também, e eles têm um padrão de movimentação um pouco parecido, e, e são conexões, né? Trazendo para um nível mais simbólico, eu estudei, né, por um tempo, assim, mais profundamente a pelve, e uma coisa que chegou muito para mim é sobre como, simbolicamente, a pelve ela sempre está associada a elementos mais femininos, né? Porque a pelve ela tem essa coisa de suportar, né? De sustentar, de gerar e de ofertar mesmo estrutura para manter uma vida, né? Então, tanto no sentido mais, enfim, biológico mesmo, né? Então, os bebês, eles passam, né, por muito tempo, né, os fetos, né, e tudo mais, se fazem ali dentro da pelve, e tô falando dentro da pelve, óbvio, né, o útero e tudo mais, mas assim, meio que, se a gente pensa nos ossos, e isso é uma coisa importante também para dentro do que eu vou falar, se a gente pensa nos ossos como a estrutura, sabe, a estrutura de um corpo, né, do nosso corpo ser osso, a gente pensa nisso, assim, a pelve é quem estrutura o berço, sabe, assim, a pelve é muito o berço ali para a vida acontecer. E simbolicamente também, então, geralmente a gente diz que no baixo ventre a gente tem ali as emoções mais densas, né, a gente fala muito, por exemplo, né, aqui não é tão comum, mas fora a gente encontra muito a expressão gut feelings, né, que é como se fossem os sentimentos lá do intestino, das vísceras.
E isso tem muito a ver com como essa região pélvica ela traz uma densidade corporal muito grande. É como se fosse o lugar onde o nosso corpo é mais denso, é mais pesado. E, é, e apesar desse peso, é muito incrível que se a gente flexionar um pouco os joelhos, né, a gente consegue desenvolver uma camada muito bonita de movimentações, por exemplo, sabe? Um lance muito desbravador em relação à movimentação. Mas, por outro lado, se a gente pensa a escápula principalmente como asa, né, e a gente vê muito, por exemplo, no balé, né, como o uso dos braços, por exemplo, é algo que traz justamente o oposto, né? Então, traz muito uma ideia de uma leveza, mais matemática até, talvez, né? Uma coisa um pouco mais limpa e mais sutil, né, que vem a partir do braço, que é essa coisa meio flutuante, né? As escápulas, por exemplo, são ossos flutuantes mesmo. Então, é um outro contraponto que a gente pode estar fazendo, né? Que é em relação a essa densidade, essa leveza. E, naturalmente, a gente, né, em relação à ossatura, os nossos ossos, eles vão, de fato, né, até chegar à pelve, eles vão, se, assim, se encorpando, porque o peso, né, que é distribuído no nosso corpo vai ficando mais maior. Então, a pelve ela precisa ser mais densa para suportar o peso do corpo do que os ombros, por exemplo. Então, esse é um outro contraponto. E, bem, sendo a pelve, né, muito conectada a essa ideia de gerar vida e de gerar vitalidade também, né, porque é tudo a mesma coisa, mas é muito, porque às vezes a gente fala gerar vida e aí parece ser muito só gerar bebês. E eu estou falando mais de gerar vitalidade no sentido de gerar vida para quem tem uma pelve, todo mundo, né? Mas e está muito conectado com essa ideia do feminino. Os ombros eles já têm uma conexão, eu acho que mais um pouco mais um pouco mais masculino. E aí, a sacada maior, assim, que eu queria trazer é pensando sobre... Tem uma pessoa que trabalha muito, assim, com práticas pélvicas. Nossa, não me lembrar o nome dela, Tiane. Posso até deixar aqui depois. O nome do trabalho dela é pélvica. E tem uma coisa que ela falou uma vez que eu achei, assim, tão interessante, que é quando a gente, desde pequeno, né, quando a gente começa a estudar, a gente vai para a escola, a gente tem ali a gente entra, né, num ambiente escolar em que a única coisa importante é meio tudo que vem do nosso peito para cima. Então, se vocês pararem para pensar, a gente se senta diariamente em mesa, né, principalmente banca escolar, é aquela banca em que você não enxerga a pelve. Você enxerga apenas, né, cabeça, ombro e no máximo até o peito. Mas a pelve ela fica escondida, né, por uma banca, por exemplo. E na maioria do dia também, assim, quando a gente se senta, a pelve ela fica escondida ali, ela não é tão vista. E isso tem muita repercussão, assim, por exemplo, quando a gente vê pessoas movendo a pelve, sabe? Isso é um tema tão tabu ainda e é muito louco, mas se a gente for parar para pensar, o quanto será, né? Se para nós, assim, que estamos dentro desse ambiente em que é muito mais tranquilo, por exemplo, imaginar e vivenciar e participar de um movimento em que a pelve ela esteja no centro, né? Porque de certa forma estamos aqui, estamos mais abertos a falar disso, mas não sei, reflitam se alguma vez vocês encontraram por aí algum vídeo, por exemplo, de alguma mulher mexendo a pelve de alguma forma muito exibida ou muito escandalosa, e se aquilo de repente me despertou alguma sensação de que aquilo era errado, né? De que aquilo era equivocado e que aquela pessoa estava sendo qualquer coisa negativa que seja,
ou que ela não devia estar fazendo aquilo, ou que aquilo era muito sexual também, é uma coisa que eu acho que chega muito, mas de que de alguma forma aquilo não deveria estar sendo visto. E isso é uma repercussão, eu acho, também, sabe? De como a gente não vê a pelve dentro dos ambientes, né, que a gente tem, que são ambientes muito masculinizados. E em relação a isso, né, de como a gente enxerga, né, como algo errado, é muito também um sintoma de uma sociedade que realmente fez isso, assim, demonificou o movimento pélvico, né, que sempre foi, na maioria das sociedades, assim, né, primitivas ou até tribos e tudo mais, não tem como, assim, a gente pensar em um movimento ritual em que a pelve ela não seja recrutada, é muito difícil de pensar nisso, porque todo movimento que tem a ver com força, com rito, com paixão, com emoção, e, sabe, geralmente está muito ali trazendo a pelve como um elemento. E é daí que brota mesmo o negócio, né? Então, é muito fácil demonizar, sobretudo mulheres, né? A partir do movimento da pelve. E, por um outro lado, a gente tem toda uma naturalidade, né? Com essa zona, né? Do movimento, por exemplo, o balé, por exemplo, é uma dança, né? Que tem muito, né? Pelve, tem muita perna, mas eu acho que é um exercício completo. Mas eu não sei, eu acho que tem mais essa coisa do braço, sabe? Ser algo que chama muito também, e de como a gente acha lindo, né? Fazer esse uso, né? Esse uso do corpo, como esse uso do corpo é autorizado, e outros usos, né? Outras formas, outros formatos não são. Sim, sim, as roupas escondiam, né? A gente tem uma grande questão em esconder a pelve, na verdade, então até mesmo essa coisa de como, com certeza, a pelve feminina, sobretudo, mas até a forma como a gente se senta, né? De não poder abrir as pernas, tem que fechar as pernas, e tudo isso tá muito dentro disso, né? Sim, balé sempre tem a sainha, que não pode mostrar, tem que ter um negocinho, né? E é, e é isso, né? Então é bastante isso. O contraponto que eu queria muito trazer era de como a gente tem um apagamento, sabe? É pélvico, em relação a tudo que a pelve significa. Se vocês forem parar para pensar assim, tipo, o que é que eu faço no meu dia a dia em que realmente a pelve ela está num lugar de repente de destaque, né? Se você faz alguma prática física, provavelmente ela vai aparecer, mas pode ser que você nem se dê conta, né, da existência. Mas, por outro lado, quando a gente pensa em ombro, eu acho que a gente, principalmente hoje, a gente faz basicamente tudo na nossa vida com as mãos, né? Tudo é muito manual, no sentido de tudo a gente pega, faz, digita, e todo o trabalho é muito intelectualizado, então ele é muito isso mesmo. Então a gente está aqui num lugar em que vocês estão vendo apenas, né, do meu peito para cima. E seria esquisito, por exemplo, dentro do contexto dessa palestra, se eu me levantasse e eu, enquanto estivesse falando com vocês, eu ficasse aqui rebolando a minha pelve ou fazendo qualquer outra coisa em que minha pelve estaria sendo recrutada, né? Seria esquisito, seria uma descompostura, né? Que eu fizesse isso. Então, a gente tem muita solicitação e, né, dessa parte superior, assim. E, e isso traz muito também a reflexão de como a gente tem tantos casos, assim, por exemplo, de como é tão comum, né, que as pessoas acumulam tensão nos ombros, né? Então, geralmente, tensão tem muito a ver com exigir demais, né? Com ter uma sobrecarga muito grande, passar muito tempo numa contração desnecessária, talvez, ou necessária, mas uma contração que passou do limite,
né? Assim, e geralmente tensão também é uma contração mais generalizada, às vezes não é de uma musculatura só, é de uma região inteira para poder dar conta. E o ombro também tem muito essa simbologia de carregar algum peso, né? Então a gente carrega o peso com os ombros, então a gente, né? E essa coisa da tensão e dos pesos, né, que a gente carrega, num, a gente pensando, né, em relação à estrutura pélvica, a gente tem um oposto, que é geralmente falta, né? A gente não olha, não movimenta, e a gente geralmente tem, por exemplo, flacidez, né, de assoalho pélvico. Então, a maioria das mulheres terá incontinência urinária ou qualquer outra disfunção no assoalho pélvico, porque a gente não usa muito, né? A gente não presta muita atenção, a gente não ativa, a gente não está consciente, a gente não está olhando para isso. E, e isso é uma coisa interessante, assim, eu acredito, de se observar, sabe? Por que é que tem uma zona do nosso corpo que está sendo o tempo todo solicitada, o tempo todo trabalhada, o tempo todo exigida, a ponto de estar o tempo todo tensa e o tempo todo, né, pesada, o tempo todo desesperada, enquanto temos uma outra região, né, que está o tempo todo numa questão mais de esquecimento e que é suja e que não pode ser mexida e que não deve ser tocada e que não pode ser exibida, tem que ficar camuflada e que por falta de uso fica flácida, né? E por falta de exercício fica flácida, né? E é tão difícil também, por exemplo, trabalhar o exercício do assoalho pélvico como algo normal, porque, né, para a maioria das pessoas só falar de assoalho pélvico já é uma vitória, né? Já é você conseguir fazer com que a pessoa reconheça. Então, se uma fisioterapeuta passa um pompoarismo, nossa, quantas mulheres será que realmente fazem assim, né? Quanto preconceito há também dentro de todo esse ambiente, assim, que tem a ver com a pelve. E mais uma coisa, assim, em relação à atenção também, talvez dentro do contexto do ombro e da pelve, muito essa coisa de que os ossos, né, como eu estava falando, os ossos, eles estão aí para suportar, né? Eles estão aí para dar estrutura. Então, músculo é um tecido mole, né? Ele tem um tônus normal, né? Um tônus estrutural também, mas, de modo geral, ele é um tecido que deve ser tipo um filé, né? Um tecido mole, macio, e essa coisa, né, de no ombro a gente estar tá o tempo todo pedindo um enrijecimento maior, sabe? De não confiar na nossa estrutura óssea, sabe? Então, às vezes a gente tá muito numa rigidez, talvez, eu acredito muito nisso, de que a rigidez mental, sabe? Ela pesa no ombro. Se a gente é muito rígido mentalmente, provavelmente os ombros vão sentir essa rigidez em forma de tensão. Nada comprovado, só uma reflexão, tá, gente? Fisioterapeuta de manhã mandou ela fazer. Sim. Achou super engraçado. Ficou fazendo altas piadinhas sexuais, sim. Sim. Todo mundo fica, acha esquisito, desnecessário. E sim, quantas não passam por fisioterapeuta, porque é mais fácil conviver, sei lá, com uma pequena continência urinária do que, né, chegar lá e ficar falando do assoalho pélvico com a médica, nossa, isso parece surreal, né? Mas incontinência urinária tá ok. E aí vou fazer um último contraponto, assim, que é entre escápula e isquio. Então a escápula tem muito isso, se lascou porque não fez direito, continua com a incontinência. Sim, é normal, isso acontece com a maioria das pessoas. Mas assim, eu levo também muito essa coisa da incontinência, não para essa coisa pontual de ela foi na fisioterapeuta e não seguiu, sabe? É muito sobre como desde pequenas não estamos usando, sabe? Não estamos olhando e não estamos fazendo e não está sendo solicitado, sabe? Isso de não estar sendo solicitado.
porque a gente é muito solicitada nessa região dos ombros, sabe? Aposto que se eu perguntar aqui quantas pessoas têm tensão nos ombros, todo mundo vai levantar a mão e vai dizer, eu tenho. Então, porque temos tanta, sabe? Tanta tensão nessa região e tanta flacidez, né? Tanto esquecimento, assim, num outro lado. E vou fazer uma conexão assim agora mais aberta também, mas que é em relação à escápula, né? Que seria essa coisa do osso que sobrou assim, né? De asa, né? O que sobrou de asa para os humanos. E os isquios, né? E eu gosto muito de usar a metáfora dos isquios como raízes, né? O isquio ele tem uma, eu penso muito também como se fosse um pezinho ali na pelve. Então é muito interessante, como por exemplo, quando a gente não está com o pé no chão, então geralmente quando a gente está sentada, tem muito essa coisa de senta no isquio, né? O correto seria sentar nos isquios. E o isquio tem muito essa coisa de ter essa coisa de enraizar, sabe? De trazer essa conexão com o solo, de trazer estabilidade. E, e realmente agora, assim, que eu tô falando, não é nada que vocês vão encontrar por aí, é uma percepção muito minha, mas que eu venho conectando há um tempo, de como, a partir do momento que eu começo a encaixar, né, a coluna a partir do isquio, como é muito mais difícil que eu sofra com meus ombros, sabe? Que eu tente jogá-los para frente ou para trás, sabe? Quando a gente pensa uma estrutura a partir da pelve, quando a gente pensa numa pelve que estrutura o resto do corpo, a gente meio que suaviza isso, sabe? Meio que parece ser mais natural. Então, se eu tô meio sentada sem ser no isquio, a postura natural é que meu ombro vá para frente. Isso é muito simbólico, porque é como se eu tivesse meio que perdendo ali a raiz e jogando outra coisa na frente, sabe? Meio que tô querendo ir muito rápido, né? Tem muito essa referência em estudos mais holísticos do corpo, de como jogar os ombros para frente, né? Querer colocar a cabeça à frente das outras coisas. Então, isso de alinhar, sabe? É meio que reconhecer a importância do conjunto, sabe? De perceber também, até no nível simbólico, de como essa coisa da raiz, sabe? E dessa densidade da pelve, desse lugar de vida e esse lugar de geração de prazer e de milhares de outras coisas, não teria nem como elencar. Ele é o que pode ofertar ali uma estrutura para que essas asinhas aí possam fazer esse trabalho de ambição, de flutuar, de voar, de ir mais longe, de é, é, crescer, de materializar, de colocar no mundo, sabe? Então, acho que essa seria deixa, assim, mas sempre muito nesse lugar de questionamento, muito mais do que de uma resposta, assim, para esses dilemas e perguntas, né? E essas perguntas. E é isso, eu quero saber de vocês, como se sentem em relação a isso, o que é que vocês acham, se chega alguma reflexão para vocês, se chega alguma algo aí, se sentiram algo. Amiga, eu lembrei agora de algo que tu falou em outra aula até. Eu acho que era de anatomia também, há um tempo atrás, quando era presencial ainda, sobre o psoas, né? Que é um músculo bem profundo, né? E que também está nessa região da pelve. E aí tu disse que ele tem essa ligação com o sistema nervoso, né? Direto, assim. E que é um músculo que reflete muito, né? O medo, assim, e nossos sentimentos, né? Mais profundos mesmo. Aí eu lembrei disso, tu falando todas essas coisas da pelve. Sim, sim. Tem muita vinculação, assim. Nossa, os shows têm total vinculação com tudo isso que eu falei. Assim, eu não entrei mesmo nesse tema, porque estou aqui concentrada em bater só as meia hora, porque senão a gente vai se embora até amanhã, né, do jeito que eu sou. Mas tem tudo a ver. E, e é uma outra conexão também, né? Porque
Por exemplo, essa questão do medo, né, faz todo sentido que, que repercuta na pelve, né, que seja aí o lugar onde se resolve. E, e isso de reencontrar no corpo, né, reencontrar assim no corpo, o lugar onde a gente produz, sabe, a nossa vida, onde a gente cria, sabe, onde a gente se cria, é muito importante. E não esquecer que é aí, sabe? Por mais que a gente esteja numa vida e numa produtividade, né? Que é muito masculinizada e que às vezes muito desconectada, linear, objetiva, cartesiana, e é pai, pum, uma reta, é assim que você chega. Sabe? Essa coisa de apenas manter essas estruturas, não há como ter uma geração de prazer a partir daí, sabe? Não é que essa estrutura ela não seja útil. É muito mais sobre como fazer com que o que essa estrutura esteja produzindo seja algo que seja de fato, né, vida. Não é que essa estrutura é uma merda e que isso não serve. Não, ela serve, tanto é que ela está aí funcionando, né? Se ela está funcionando esse tempo todo é porque com certeza ela está servindo para alguma coisa. Mas é mais sobre para onde ela está indo, se faz sentido ou não, né? Se está vinculado ao que a gente quer de vida, sabe? Se está a favor da vida, porque, bem, se tiver a favor da vida e for papum, ok, não tem problema, é só uma forma de fazer, mas não é isso que, não é a partir daí que nascem as coisas, sabe? As coisas nascem de um outro lugar. Elas podem ser, né, gerenciadas e mantidas e desenvolvidas, mas elas nascem a partir de outra coisa. Esse métodozinho, assim, essa coisinha e essa ambição toda e essa coisa toda não é a única coisa. Isso pode ser uma forma de chegar, mas não é para onde a gente, né? Não é porque a gente está indo. Então, acho que é bem importante a gente retornar para um equilíbrio aí dessas duas funções, assim, de criar e manter vida, sabe? Não ficar só na função de manter e sobreviver e de começar também a criar, a colocar outra coisa dentro, assim, a encher, sabe? De conteúdo mesmo, de prazer, de busca, enfim. É isso. E aí, alguém mais quer É, acrescentar? eu, E aí? Jéssica, isso que você estava. Vocês estão me ouvindo? Oh, Pronto. Isso que você estava falando agora me fez pensar no seguinte: esse modo de funcionamento ele dá certo porque também a gente vive num mundo que foi construído para que ele desse certo. Foi construído em cima dessas bases. Então, talvez pensar em novas construções que se baseiem em outros elementos, como, por exemplo, o prazer. Buscar-se o prazer e construir, a partir disso, uma realidade onde isso seja viável, onde isso funcione e que isso seja reconhecido e valorizado. É só isso. sim, com certeza, com certeza. E, inclusive, eu acho que essa questão que eu falei, né, de como é difícil ver uma mulher mexendo a pelve, seja lá como for, né? Na verdade, seja lá como for, não. Na verdade, se for com o intuito, né, de prazer próprio, porque tem isso, né? Tudo bem ela mexer a pelve na academia, tudo bem ela, sei lá, fazer qualquer coisa, mas se ela estiver dançando, aí é outra coisa, né? Se ela estiver lavando o prato e mexendo a pelve, é ok, mas se ela estiver dançando, não pode, né? Então, até mesmo essa dificuldade que a gente tem de olhar para isso é muito, sabe, é um atestado de como é difícil para a nossa sociedade falar sobre prazer e falar sobre sentir prazer a partir do corpo, porque é a única forma. A gente não tem. Nós tem até uma música de Caetano, né? Tipo, não tem prazer fora do corpo, só tem prazer no corpo. Não tem prazer fora, extracorpóreo. Prazer é um negócio do corpo, é uma coisa que o corpo produz. E ele produz de forma muito inteligente, sabe?
a gente precisa ressignificar o prazer para esse lugar de é o prazer que nos empurra, é ele quem coloca a gente para frente. Eu só consigo continuar e ficar, não só, né? Mas assim, muito provavelmente o lugar para onde eu estou correndo sempre é aquilo que está me dando prazer. Ou se eu não estou, é porque realmente as coisas estão ruins, mas o prazer ele invoca coisas, ele traz para você. Então, a partir do momento que eu tenho geração de prazer com algo, eu vou querer aquilo. Então, todos os processos, né, que a gente tem de experienciar prazer com o corpo, é muito um aviso do corpo do tipo, é para você fazer isso mesmo, faça isso mesmo, eu quero que você faça, eu estou lhe dando um brinde, eu estou lhe dando um brinde especial para que você faça isso aí. Então, sei lá, vá se movimentar, porque no final vai ter ali, ó, uma endorfina e você vai se sentir massa, então você se movimenta, né? Então, tipo, ó, vá lá, faça o seu sexozinho, né? Dê a sua transazinha e né, continue aí, faça a espécie crescer e proliferar, né? Então, tudo bem que hoje em dia a gente tem alguns, né, percursos aí no meio da reprodução, mas é para isso, né? Amor também, amor tem a ver com geração de prazer. Então, minha gente, sei lá, para uma pessoa que acabou de, né, sei lá, para alguém que tá aí com uma bebezinha, nossa, bota esse bebê para sorrir, a mãe vai ficar como? Cheia de prazer. Por quê? Porque ela precisa cuidar do bebê, ela precisa sentir prazer com aquilo para que esse cuidado maternal ele seja despertado. Então o prazer ele tem sempre um objetivo, ele tem sempre um lugar para onde está levando a gente, sabe? Então essa coisa da negação do prazer né, com essa coisa de não, a gente não pode sentir, a gente tem que sofrer na vida para poder conseguir as coisas. Não, pelo contrário, para que a gente vai ficar sofrendo? O negócio dá para fazer com prazer? Não faz sentido, né? Mas é difícil, é difícil. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Esse papo, para quem está sofrendo com essas estruturas, está um gatilho só, chutar o pau da barraca. Vamos chutar todas juntas, por favor. Vamos todas juntas chutar o pau da barraca. Vamos fazer isso, vamos criar. Exatamente, crianças são fofas para manter elas vivas, com certeza, para cuidar. Tudo tem um objetivo, e eu acho que a gente tem que parar de achar que é ruim, na verdade, são coisas viscerais mesmo. E a dança, por exemplo, minha gente, assim, eu acho que não tem como, assim, eu sei lá, eu acho que eu danço todo dia aqui em casa, e assim, para mim, é tipo, nossa, que coisa deliciosa que é fazer esse negócio, né? Tipo, que coisa maravilhosa é botar uma música e dançar pra caralho. É maravilhoso, né? Tem um objetivo aí, isso tem a ver com o que preenche, né? Então, sei lá, você fazer alguma coisa que te dá prazer, você tem energia para passar o dia todo. Ou então você passa o dia todinho pensando só na dose de prazer que você vai ter quando você chegar em casa, né? Então, essa ressignificação do prazer acho muito importante. Acho que isso toca muito a pelve, porque a gente passou muito tempo e ainda está abafando prazeres, né? E é muito difícil por isso. É muito difícil entender hoje uma mulher que está no lugar do vulgar, que bola, raba e mostra tudo e enfim, tudo isso é muito difícil, até mesmo às vezes para pessoas que já estão no nível de consciência mais avançado, é muito difícil de entender, porque para a gente é tudo sempre muito sujo, né? E isso é uma criação coletiva, mas acho que vem muito dessa coisa de como a gente percebe nas outras pessoas a nossa própria dificuldade de lidar com isso, porque eu acho que no fundo é sempre assim, se você está achando sujo o que a outra pessoa está fazendo, você está diminuindo a sua seara de liberdade, né? Se eu estou dizendo, aquilo que a pessoa está fazendo é feio, eu estou diminuindo a minha liberdade de fazer também, né? Eu estou fechando o meu cerco, porque eu não vou fazer uma coisa que a pessoa está fazendo, eu estou achando feio. Então, é sempre muito no lugar do que a gente não consegue também, sabe? E de como a gente pode ir mudando isso. Não estou dizendo que todas vocês têm que ser sirigaitas, aconselho, mas
assim, né? Mas, assim, é muito mais sobre um olhar mais cuidadoso sobre isso, sobre como a gente enxerga a pelve nos ambientes, sabe? E de como a pelve pode estar aí num lugar de muita cura, assim, para muitas questões, justamente porque é um lugar para onde a gente normalmente não olha muito, né? Não dá muita atenção, nem cuidado. E aí, temos mais alguém que quer acrescentar alguma coisa? Ou vamos encerrando? É isso, né? Vou encerrar. Um beijo para vocês. Se cuidem.